E se o Estado, sabe, a instituição que cria as regras para todo mundo, cometesse um erro? Mas não um errinho qualquer. Um erro que muda a vida de uma pessoa. É sobre isso que vamos conversar aqui. Vamos mergulhar em como a justiça lida com uma das questões mais humanas e, olha, bem complexas: o engano do próprio governo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que acontece quando o governo erra? Imagina só, o Estado, com todo o seu poder, comete um engano que vira a vida de alguém de cabeça para baixo. Como é que a justiça vai encontrar uma solução que seja justa para isso? Esse cenário do quiosque é perfeito para a gente entender o tamanho do dilema. De um lado, o Estado tem o dever de anular o próprio ato que ele mesmo fez de forma ilegal. Do outro, tem uma pessoa que investiu tempo, dinheiro, sonhos, tudo isso confiando nesse mesmo Estado. É um verdadeiro choque de princípios, e é exatamente aí que o direito administrativo entra em campo para tentar achar um equilíbrio. Ok, vamos então para a nossa primeira ferramenta jurídica. Ela lida com aquelas situações que o tempo, de certa forma, já consolidou, já cimentou. A lógica aqui está bem simples de entender. Às vezes, tentar consertar um erro muito antigo pode acabar causando um problema muito maior. A teoria do fato consumado basicamente bota na balança o seguinte: vale a pena anular um ato ilegal se isso for causar um caos social ou um prejuízo enorme para alguém? É o pragmatismo da lei em ação, sempre buscando a estabilidade. E aqui está o ponto crucial de tudo: a boa-fé. Essa teoria funciona como um escudo para quem confiou no Estado e agiu direitinho. Agora, ela não oferece proteção nenhuma para quem agiu de má fé, para quem cometeu uma fraude para se beneficiar, uma ilegalidade que a pessoa sabia que estava cometendo. Ah, essa não se cura com o tempo. Vamos pegar um caso real para isso ficar mais claro. A reestruturação de uma empresa, a Brandon do Brasil, foi considerada nula pela Justiça. O problema é que o processo já estava rolando, contratos foram assinados, dívidas pagas, acordos fechados. O que fazer com todo esse passado que foi construído em cima de uma base que agora foi declarada ilegal? E tá aí a decisão do juiz, ele aplicou exatamente a teoria do fato consumado. Chegou à conclusão de que voltar atrás, desfazer tudo, causaria uma insegurança jurídica e prejuízos coletivos gigantescos. Então, para proteger a estabilidade, os atos que já tinham sido praticados foram mantidos. Agora vamos para a próxima ferramenta. Ela foca naquelas situações em que as coisas não são bem o que parecem, mas a confiança das pessoas precisa de alguma forma ser protegida. Pensa comigo. Uma pessoa entra numa repartição pública. É atendida por alguém de uniforme atrás de um balcão oficial. Como essa pessoa poderia sequer imaginar que aquele servidor foi nomeado de forma irregular? Não tem como, né? A teoria da aparência existe para dizer exatamente isso. Para o cidadão que confiou na aparência de legalidade, o ato é válido. Ponto. Mas atenção, aqui tem uma distinção fundamental. A teoria protege o cidadão que agiu de boa fé. Ela não serve para legalizar a situação do agente irregular, de jeito nenhum. A administração ainda tem o dever de corrigir a falha interna e responsabilizar quem ocupou o cargo indevidamente. O foco é um só: proteger o cidadão, não passar um pano para o erro do Estado. E olha, isso acontece no nosso dia a dia. Já pensou ter um diploma invalidado ou uma carteira de identidade cancelada porque o agente que emitiu o documento tinha algum problema na nomeação dele? Seria o caos, certo? É por isso que a lei protege a confiança na aparência de autoridade, para garantir a estabilidade das nossas relações. Chegamos na nossa terceira e última teoria. E ela trata de algo muito comum: o Estado mudar de ideia, mudar de interpretação. Esse princípio é todo sobre previsibilidade. Imagina seguir todas as regras do jogo, conforme as orientações do próprio Estado. Seria justo se, no meio do caminho, o Estado simplesmente mudasse as regras e dissesse que tudo que foi feito até ali estava errado? A confiança legítima diz que não. Ela protege essa expectativa justa do cidadão contra mudanças bruscas que valem para trás. E, de novo, a boa-fé é a palavra-chave. O princípio da confiança legítima funciona como um escudo para quem seguiu as regras agindo de forma correta, mas não é uma espada para quem age com oportunismo, se aproveitando de uma falha óbvia do sistema. A lei protege a confiança, não a malandragem. Aqui a gente tem um entendimento já consolidado do nosso Supremo Tribunal Federal, a súmula 473. Ela diz que o Estado pode e deve anular os próprios erros, mas, e esse é o ponto-chave, com uma ressalva importantíssima: respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, a nossa Corte Máxima já reconhece que o poder de corrigir erros tem um limite: o direito de quem confiou no ato anterior.
E essa ideia, ela foi modernizada, foi fortalecida. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, deixou ainda mais claro que um gestor ou um juiz não pode simplesmente mudar de orientação e invalidar tudo o que foi feito no passado. É preciso pensar nas consequências práticas e proteger as situações que já estão consolidadas. Certo? Agora vamos juntar essas 3 ideias para a gente entender o quadro geral. O que todas elas têm em comum, afinal? O que a gente vê aqui é a tensão fundamental do direito administrativo. É como um cabo de guerra. De um lado da corda, a gente tem o princípio da legalidade estrita, puxando com toda a força para anular qualquer ato ilegal, custe o que custar. Do outro lado, a gente tem a segurança jurídica e a justiça, puxando para proteger a estabilidade e as pessoas de boa-fé. O direito vive nesse eterno cabo de guerra. E essa é a grande síntese. A teoria do fato consumado, a teoria da aparência e o princípio da confiança legítima, elas não são brechas na lei, não são desculpas para manter ilegalidades. Elas são, na verdade, instrumentos de equilíbrio. São a balança que o direito usa para pesar, de um lado, a legalidade e, do outro, a justiça, a boa-fé e a estabilidade social. E é assim que a gente chega na questão final, aquela que fica para reflexão. Não existe uma resposta fácil, e é por isso que esses casos são tão complexos. O direito administrativo moderno busca o tempo todo esse ponto de equilíbrio, garantindo que o Estado possa, sim, corrigir seus erros, mas sem destruir a vida e, principalmente, a confiança daquelas pessoas a quem ele deveria servir.